Bom dia e boa tarde para as turmas do quarto ano. Eu sou o professor Daniel e eu estou trazendo aqui para a gente hoje um retorno das nossas atividades nos cadernos do Educacerra. Então já separa o seu material de português e o seu material de matemática para que hoje a gente possa retomar as atividades. Nós paramos, a última atividade que a gente fez foi a atividade 24. Então hoje a gente recomeça nas atividades 25. Então, abre o caderno de matemática para que a gente possa iniciar pela lição de matemática, que vai falar sobre adição e subtração. Antes, a gente vai relembrar as partes de uma adição e de uma subtração. As partes da adição são simples, elas são conhecidas como parcela, aí eu somo a outra parcela e eu encontro uma soma ou total. O total é o resultado. Já na subtração, os nomes são diferentes. A parte de cima, a primeira parcela, que a gente conhece como parcela, mas a primeira de cima é o minuendo. A de baixo, a segunda parcela da que a gente vai utilizar é o subtraendo. E o resultado é chamado de resto. Então, existe essa diferença, mas é só para que a gente tenha conhecimento dessa informação. As continhas acontecem normalmente. Só que nessa tarefa aqui, a gente vai resolver alguns problemas que estão envolvendo adição e subtração, e aí vai estar procurando o valor ou da soma, ou da parcela, ou do minuendo, ou do subtraendo, e a gente vai ter que achar estratégias para poder encontrar esses resultados. Na primeira questão, a primeira, a segunda e a terceira questão são questões que envolvem contas de somar, e essas contas estão faltando. Na primeira, está faltando a primeira parcela. Na segunda, nós temos o resultado e uma parcela. Então, está sempre faltando alguma conta. Nesse lado aí, vocês têm um espaço que é para poder armar as contas, para poder fazer e encontrar esses resultados. E aí diz o seguinte: Viviane comprou uma bicicleta e pagou em 2 parcelas, mas não se lembra quanto custou a primeira parcela. Ela anotou os valores da segunda parcela e o total do produto que ela comprou. Então, a primeira parcela ela não sabe, a segunda parcela é de R$ 126 e o total que ela pagou nessa bicicleta foi R$ 492. Eu vou precisar utilizar esses zeros? Não, esses zeros estão aí representados porque eu estou falando em dinheiro, seriam o lugar de colocar as moedas, os centavos. Como não tem, a gente não precisa utilizar. Então, a gente viu na atividade anterior, que a gente já tinha feito, que a soma e a subtração são opostas, elas se complementam. Então, se eu não sei a primeira parcela que eu paguei, mas eu sei quanto eu paguei na segunda e o total, eu vou pegar esse total, que é 492, boto ele em cima, na primeira parcela, e desse valor eu vou retirar 126. O resultado que eu encontrar é o valor da primeira parcela. Então, com atenção, consegue fazer essa primeira questão. A segunda, nós temos que a soma de dois números é 9.056. Eu sei o primeiro número e tenho que determinar o segundo. É a mesma situação. Eu vou armar a continha, vou botar o 9.056 na parte superior e desse valor eu retiro 4.323. Para eu determinar o segundo número, é eu encontrando esse resultado. Na parte de baixo, na terceira questão, nós temos Júlia fez uma adição e escondeu os algarismos de uma das parcelas para que seu primo descobrisse. Então vamos ajudar ao primo de Júlia. Ela somou aí 4.526 a um número que ela escondeu e resultou em 5.852. Para eu encontrar esse valor, essa parcela que está faltando, eu inverto a conta. Então, eu vou botar 5.852 menos 4.526. O resultado que eu encontrar entra ali na segunda parcela. Facílimo, rapidão. Na quarta questão, nós temos aqui uma brincadeira do corrida de saco e o vencedor foi uma criança que obteve o maior número que está faltando. Percebam ali que nos 4 sacos tem
contas e todas as contas está faltando uma parte da conta. A gente já viu que o contrário da soma é a subtração. Então você deve inverter essas contas e você vai colocar ali. Nós temos Túlio, Mara, Marcelo e Vanessa. Coloque o nome de cada pessoa em cima da conta para que você tenha esse controle e você saiba de quem é aquela continha. Então vamos dar o exemplo de Túlio aqui. Túlio tem 1.365, mais a segunda parcela a gente não sabe e sabe o resultado, que é 6.984. Você vai pegar o 6.984, bota ele na parte superior da conta e desse valor você vai retirar 1.365. O resultado vai ser o que vai entrar ali naquela parte da conta de Túlio que está faltando. Você deve fazer o mesmo com as outras crianças. Nesses 4 números que você vai escrever, o maior deles é a criança vencedora. A criança vencedora foi a que teve o maior número desses que está faltando. Então, observa direitinho, tem que fazer a conta corretamente para que você encontre o resultado correto. Na página seguinte, nós vamos para umas continhas agora de subtração. Nós vamos lembrar os termos da subtração. Numa continha de subtração, nós temos o resto, o minuendo e o subtraendo, que eu falei lá em cima, lá no início da atividade. Então, o minuendo é a primeira parcela, o subtraendo é a segunda parcela e o resto é o que a gente encontra no final da conta. E aí nós temos a questão 5 e a questão 6 e um espaço ao lado para que vocês possam armar a conta, para poder utilizar esse espaço para encontrar o valor que está faltando. Na primeira questão, na quinta questão, na verdade, diz o seguinte: em uma subtração, o subtraendo é 4.336 e o resto é 452. Vamos determinar então o minuendo. Nesse caso, a gente precisa da primeira parte da conta. A gente já tem a segunda parcela e o resto. Você vai fazer o seguinte: o contrário de uma subtração é a soma desses valores. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 4.336, somar a ele o 452 para que você possa, então, encontrar qual é o minuendo. Combinado? Já na questão 6, vai ser um pouquinho diferente. Nós temos o minuendo dessa vez, não temos o subtraendo, nós temos o minuendo. Então, o que é que vai ser feito? Do minuendo, você vai retirar o resto. Então, você vai pegar 3.678 e o resto, que é 1.756, você retira esse valor dele, para que você possa encontrar qual é o subtraendo. Combinado? Qualquer dúvida é só chamar. Na questão 7, que é a última dessa página, dessa atividade de matemática, nós vamos trabalhar com conceitos de lucro e prejuízo. Geralmente quem trabalha com dinheiro, quem trabalha no comércio, acaba lidando muito com isso. O lucro é todas as vezes em que eu obtenho alguma coisa a mais do valor que eu comprei. Eu tenho um lucro, quer dizer exatamente isso. Eu estou recebendo alguma coisa em cima de uma compra que eu fiz. Já o prejuízo é quando eu perco valor. Eu comprei algo por um valor e quando eu fui repassar, aquele valor foi inferior. Então, na tabela aí está escrito assim: lucro é o que você ganha quando vende um produto por um preço maior do que o pagou. E prejuízo é o que você perde quando vende um produto por um preço menor do que pagou. E embaixo nós temos uma tabela. E esses preços, nós temos a primeira coluna com o preço de compra, a segunda coluna com o preço de venda, a terceira nós temos o lucro e o prejuízo. Perceba que no lucro e no prejuízo, em alguns espaços tem um X marcados. É porque nesse lugar você não vai escrever nada. Então a gente precisa encontrar 4 valores. Na primeira coluna, nós vamos precisar encontrar um preço de compra. Na segunda, nós vamos precisar encontrar um preço de venda. Na terceira coluna, que é a de lucro, nós vamos precisar encontrar um lucro e também vamos precisar encontrar um prejuízo. E aí nós vamos analisar de acordo com cada uma dessas linhas. Por exemplo, a primeira compra que foi feita custou 1.600.
Só que essa compra, quando foi repassar, o preço de venda dela foi R$ 1.900. Então, de 1.600 para 1.900, houve lucro, não houve prejuízo. Você vai encontrar aí qual é o lucro, quanto foi a mais nesse preço de venda, para poder completar no lucro que está faltando. Na segunda linha, nós temos um preço de compra e um preço de venda. Perceba que a compra foi mais cara do que o preço de venda, então houve prejuízo. Descubra qual é o valor do prejuízo e complete na tabela. Depois nós temos um preço de compra R$ 2.300 e não temos o preço de venda. Já sabemos que não houve lucro porque tem lá R$ 400 de prejuízo. Então, desses 2.300, você vai retirar 400 para poder ver qual foi o preço de venda. E em seguida, não sabemos o preço de compra, temos que o preço de venda foi 3.900 e nós obtivemos lucro de R$ 300. Então, esses 3.900 você retira 300 para saber qual foi o preço de compra. Aqui abaixo nós temos um quadro que vai ajudar você a fazer essas contas. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato.